pessoal, vamos fazer aqui a correção da atividade sobre histograma. A questão 20 diz o seguinte: fazendo o levantamento dos salários dos 20 funcionários de um escritório, foram obtidos os seguintes valores em reais. A partir deles, construa no caderno, letra A tabela de frequências com 5 classes. Pronto, para construir a tabela de frequência, a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar em rol. O que é mesmo organizar em rol? É organizar em ordem crescente, dos valores, do menor para o maior. Depois que a gente organiza em rol, nós vamos calcular a amplitude total do intervalo. A amplitude total é a diferença do valor maior para o valor menor, Então, nós temos que o valor maior é 846 e o valor menor é 600, Então, essa diferença é igual a 246. Isso é a amplitude total do intervalo. Depois disso, nós vamos calcular a amplitude de cada intervalo, Já que é uma tabela com classes, então em cada classe nós teremos um intervalo, E quem vai ser o valor inferior e o valor superior de cada uma dessas classes? Então, a gente vai chamar isso de K. E para calcular a amplitude de cada classe, nós pegamos a amplitude total, que é 246, e dividimos pela quantidade de classes. Aqui na questão já está dizendo que é para construir com 5 classes, Então, a gente pega a amplitude total, que é 246, e divide por 5, que é o total de classes. A gente encontra 49,2 e a gente arredonda para o maior, para o da frente. Então, vamos arredondar para 50. Isso quer dizer que cada intervalo vai ter um tamanho de 50, Então, vamos construir aqui, A primeira classe começa de 600, que é o menor valor, e vai até 650, Já que o tamanho de cada classe é 50. Então, de 600 a 650, a frequência absoluta é 4, porque nós temos 600, 620, 630 e 640. 4 valores. Por que a gente não conta com 650? Porque o 650 vai ser contado no próximo intervalo. Esse símbolozinho aqui do meio, como ele está fechadinho só para o 600, significa que o 600 pertence ao intervalo, mas o 650 não pertence. Então, eu pego só os valores menores que 650. Então, a frequência absoluta é 4, porque tem 4 valores entre 600 e 650. A frequência relativa é 20%, que a gente calcula 4 dividido por 20, que é o total, vezes 100, que a gente encontra 20%. A frequência acumulada, a gente começa pelo primeiro valor, que é 4, e vai somando com os outros valores, Então, 4, 9, 14, 18 e 20, que é o total. E a frequência relativa acumulada, a gente vai somando as porcentagens, Então, tá aí a tabela. Letra B. Pedir para construir o histograma, desses valores. Com a frequência absoluta, Na questão diz bem claro, O histograma correspondente relacionado à faixa salarial e frequência absoluta. Se estivesse pedindo com a frequência relativa, então os dados desse gráfico estariam em porcentagem. Como está pedindo frequência absoluta, então não precisa estar em porcentagem. Eu quero chamar a atenção para vocês. O histograma, a característica do histograma é que as barras, elas são juntinhas. Aqui eu tentei deixar as barras juntinhas, mas não consegui. Então, no caderno de vocês é para estar aí as barras juntinhas, coladinhas uma na outra, Porque quando a gente termina aqui um intervalo, já começa o outro. Então, as barras elas têm que ficar coladinhas. A principal característica do histograma é essa, barras coladas. Então, nós temos aqui o primeiro, o primeiro intervalo, que é de 600 a 650, que é 4. 4 pessoas têm esse salário. O segundo intervalo, que 5 pessoas têm esse salário. O terceiro intervalo, que também 5 pessoas. O quarto intervalo, que 4 pessoas têm a faixa salarial de 750 a 800. E o último intervalo, que vai de 800 a 850 reais de salário, que 2 pessoas têm.
Então, aí no caderno de vocês é para essas barras estarem coladinhas. Questão 21. A temperatura máxima do dia em uma cidade foi anotada durante 20 dias e apresentou os seguintes dados, né? Como eu falei, primeira coisa que você faz, coloque ROL, né? Para poder calcular a amplitude direitinho, para não se perder em nenhum valor. Então, o menor valor aqui é 26, o maior valor é 34. Então, a gente vai calcular a amplitude total. 34 menos 26, 8. Depois que a gente calcula a amplitude total, a gente calcula o intervalo de cada classe, né? Aqui também está dizendo que vai ter 5 intervalos. Então, a gente pega o 8, que é a amplitude total, e divide pela quantidade de intervalos, ou de classes. Que quando a gente divide 8 por 5 dá 1,6, que a gente vai arredondar para 2. Pronto. Então, o tamanho do intervalo é 2. Se o tamanho do intervalo é 2, então o menor valor, que é 26, né? A gente começa dele e vai aumentando de 2 em 2. Então, tá aqui, ó. O primeiro, de 26 a 28. O segundo, de 28 a 30. De 30 a 32. 32 a 34 e 34 a 36, né? Então, nós temos, de 26 a 28, nós temos 2 dias que teve temperatura entre 26 e 28 graus, né? Lembrando que o 28, ele vai entrar no próximo intervalo, tá? Que são os valores maiores ou iguais a 26 e menores do que 28. O 28, ele vai entrar nesse intervalo aqui, nessa barrinha laranja. De 28 a 30, nós temos 4. De 30 a 32, temos 9. De 32 a 34, temos 4. E de 34 a 36, temos apenas 1, que é o 34, né? Então, tá aí o histograma. Questão 22. Os 40 alunos de uma classe optaram pelo estudo de uma língua estrangeira entre espanhol, francês, inglês ou italiano. Analise o gráfico de barras ao lado, que registra as escolhas, e a partir dele construa no caderno a tabela de frequências e o gráfico de setores. Pronto. O que foi dado nesse valor? Foi dado só a frequência relativa, né? Porque esses valores estão em porcentagens. A frequência absoluta, eu fiz o cálculo para poder encontrar. Então, o que foi dado? Foi dado os idiomas e foi dada a frequência relativa, né? Mas na questão foi dito que foi entrevistado 40 pessoas. Então, se eu tenho, né, 30%, se eu tenho a frequência relativa, que é 30%, e tenho o total, que é 40%, então eu vou saber quanto é a frequência absoluta. Como? Uma regrinha de 3, né? 40, que é o total, tá para 100%, e 30% tá para x. Então, quando eu faço os cálculos, eu encontro que x é igual a 12. E assim eu vou fazendo para 20%, para 40%, para eu poder encontrar todos esses valores aqui da frequência absoluta, certo? Para assim poder completar toda a minha tabela. Aí eu peguei os valores da frequência relativa e coloquei aqui no gráfico de setores, né? 10% das pessoas escolheram italiano, 30% espanhol, 20% francês e 40% inglês. Então, eu espero que esteja aí igualzinho a atividade de vocês, né?